Bom dia, alunos da Escola Birajara, das turmas de primeiro ano. Estou gravando hoje aqui o feedback das atividades da semana para vocês. Nós vamos fazer a resolução e o comentário das respostas das questões sobre a nossa aula de impactos ambientais na atmosfera. Nós tivemos aqui uma boa participação, visto que a atividade foi postada na quarta-feira, hoje é domingo. Nós já tivemos 36 colaborações para a resolução das questões. A turma que teve maior participação foi o primeiro ano da tarde, com 33,3% das respostas. Em segundo lugar, nós temos o primeiro ano H, com 25% das participações, tá certo? Muita gente acertou as resoluções das questões, visto que as questões não estavam muito difíceis, mas também teve gente que marcou resposta absurda, o que configura que não assistiu à aula ou nem sequer leu o livro didático, tá bom? Então, antes da gente começar aqui, vamos lá mostrar, gente, o livro didático de vocês, as páginas do livro didático, tinham lá todos os assuntos que vocês necessitavam visualizar para responder essas perguntas. Interessante que vocês que têm o livro em casa, vejam, gente, os assuntos que estão dentro das páginas do livro didático. A aula que eu posto para vocês, ela é apenas uma breve explicação daquilo que tem no livro didático. Eu não tenho como falar no vídeo da aula tudo aquilo que está no livro didático, porque não vai dar tempo, tá certo? Então, sugiro que vocês vejam o livro didático. O livro, ele é justamente para que o aluno ele possa se aprofundar, que ele possa pesquisar, que ele possa se informar, tá bom? Primeira pergunta diz o seguinte: na aula podemos perceber que o planeta levou bilhões de anos para efetuar as condições de equilíbrio que encontramos hoje. Contudo, a humanidade tem contribuído para destruir esse equilíbrio. Aponte qual elemento químico está envolvido nesse processo de impactos ambientais na atmosfera. Aí aparece aqui 5 elementos químicos: hidrogênio, nitrogênio, hélio, cálcio e carbono. Vamos lá para a nossa aula, né? Na nossa aula a gente fala sobre ciclo do carbono, né? Boa parte do que a gente fala está relacionado com o ciclo do carbono. É logo o primeiro assunto que nós tratamos na aula, que eu vou falar sobre a condição em que o ciclo que o carbono realiza na superfície terrestre vai proporcionar uma retirada do carbono em excesso da natureza, da atmosfera, e vai armazená-lo nas camadas mais interiores da superfície, da crosta terrestre, através de reservas de carbono, como gás natural, petróleo, gás natural, também o carvão mineral, ou na estrutura dos seres vivos, tá bom? Então essas são formas de armazenamento. E aí nós falamos, né? O ser humano fez o caminho contrário, ele andou na contramão da natureza. Enquanto a natureza levou bilhões de anos para fazer um processo de equilíbrio, o ser humano está pegando todo esse carbono das florestas, das reservas no subsolo e está lançando de volta para a atmosfera, tornando a atmosfera instável. E aí nós vimos que as consequências dos impactos ambientais estão relacionados com esse processo, tá bom? Então, de cara,
o elemento aí é o carbono, né? Os outros nem sequer aparecem. Eu acho que a gente falou sobre cloro mas os outros e sobre o enxofre. E os outros elementos aqui a gente nem cita na aula de geografia, certo? Então teve gente que marcou porque não assistiu a aula e não prestou atenção, certo? Próxima vez, quem não acertou, vamos prestar mais atenção. Aos que acertaram, parabéns. É a última alternativa, carbono. O efeito estufa, apesar de benéfico ao planeta, tem causado muitos estragos devido à intensidade com que tem ocorrido. Marque a opção que apresenta uma das consequências do efeito estufa exagerado. De novo, a gente vem aqui na aula, falamos sobre efeito estufa. E aí, no efeito estufa, eu falo que ele é um processo benéfico, que lhe proporciona ao planeta uma atmosfera sempre quentinha. Ele funciona como se fosse um cobertor protegendo o planeta Terra do frio extremo que existe no espaço sideral, né? Ou que a energia do calor vindo do Sol não vá-se embora, ela permaneça aqui na atmosfera. Mas aí o problema é que o impacto que esse efeito estufa exagerado tem, nós vimos na nossa aula, que é principalmente o aquecimento global, né? E esse aquecimento global, ele traz outras consequências. Mas aí nós temos as seguintes opções. Buraco na camada de ozônio. Nós vimos que o buraco na camada de ozônio não tem muito a ver com isso, né? Ele tem a ver com a questão dos CFCs. Incêndio nas florestas, eles são causa e não consequência. O aquecimento global, que é a alternativa correta, né? Seria aí a item C ou a terceira alternativa. Destruição de monumentos históricos, quem causa é a chuva ácida. Então, é uma consequência da chuva ácida e não do efeito estufa. Poluição atmosférica. A poluição atmosférica, ela é consequência? Não. Ela é causa do efeito estufa. Então, marcaria aí a terceira alternativa. E a última questão, a atividade era pequenininha, né? Só 3 perguntas. Na aula vimos que, apesar da situação crítica em que o planeta se encontra, existe uma mudança de postura por parte de muitas autoridades internacionais, as quais buscam empreender um desenvolvimento sem prejudicar a natureza. Uma dessas importantes iniciativas nós temos aí 5 alternativas. Criação do Protocolo de Quioto, criação do Fórum das Nações, Acordo Multilateral de Comércio e a liberação do Fundo Monetário para os países subdesenvolvidos. E também a descoberta de uma grande reserva de petróleo no litoral brasileiro. Qual dessas alternativas aí corresponderia a uma iniciativa para buscar resolver os problemas do impacto ambiental? E aí nós vamos lá na nossa aula aqui e a gente vai ver que o que foi citado, né, na mudança de postura, nós vamos ver que o que foi citado como mudança de postura foi a criação do protocolo de Quioto, certo? Então, a partezinha final do nosso livro didático vai falar sobre protocolo de Quioto e MDL, né? E aí, nessa parte aqui, ele vai falando que o protocolo de Quioto ele vai criar várias alternativas, né, várias estratégias para tentar buscar a redução do lançamento de gases do efeito estufa, de gás carbônico na atmosfera, certo? Então, seria a primeira das alternativas aí, a alternativa correta, a criação do protocolo de Quioto, tá bom? Finalizamos aqui, gente, nosso vídeo.
Espero que vocês tenham se dedicado nos estudos. Estamos na reta final do ano letivo. Temos novamente mais uma aula a gravar, né? Mais um conteúdo para a gente estudar. A gente vai estar estudando a hidrosfera. E aí depois disso a gente já começará as atividades do segundo ano. Estamos ainda numa indefinição de como vai ser o ano que vem, como é que a gente vai fazer. Mas vamos ter fé, vamos ter esperança que as coisas vão dar certo, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau.